Então, a gente estava falando que a tensão vertical ali naquele ponto, ela vai ser o quê? 2L dividido por 2L mais 2E, tangente de 30, vezes esse acréscimo de tensão, o sigma zero. O que é o sigma zero? É o valor da tensão aplicada nesse ponto. Então, a gente considera o sigma zero o valor da tensão aplicada na carga. A tensão que essa carga aplica, a gente vai considerar de sigma zero. E esse 2L dividido por 2L mais 2E tangente de 30 é como se fosse a relação entre essa área menor e a área maior onde houve o espraiamento das tensões, tá bom? Então, a partir dessa equação, a gente consegue fazer uma estimativa para esse tipo de problema. Então, eu quero determinar qual foi o meu acréscimo de tensão numa profundidade de 10 metros, considerando um ângulo de espraiamento de 30 graus. Se eu sei essas outras informações, eu consigo determinar qual vai ser essa tensão vertical. Ok? Ok. Ok, né? Então, a gente consegue fazer essas distribuições de tensões a partir de áreas diferentes também. Aquela anterior a gente fez para um carregamento linear. Então, para um carregamento linear, a gente vai ter aquela condição. E se o meu carregamento não for linear, se o meu carregamento for retangular ou uma placa quadrada, como que a gente vai fazer? A gente vai considerar a mesma coisa. Então, o meu sigma Z, que vai ser aquela tensão no ponto, vai ser o quê? P, que é a carga aplicada aqui, dividido por B mais E vezes L mais E. Por que B mais E e L mais E? B mais E e L mais E vão ser as diferenças que a gente vai ter entre as seções da nossa área retangular. Então, quando a gente tem esse tipo de carregamento, essa é a equação que a gente utiliza para determinar qual vai ser essa estimativa da tensão vertical. Por que estimativa? Porque a gente não consegue ter uma certeza, a gente tem muito desvio, porque a gente não vai garantir que esse ângulo de espraiamento seja sempre o mesmo. Então, daí a gente utiliza outros métodos, a gente utiliza os métodos da teoria da elasticidade. Esse método que eu passei para vocês aqui agora de distribuição de tensões, a gente chama ele de métodos simplificados. Então, ele dá uma estimativa grosseira, porque as tensões elas não são uniformemente distribuídas e elas sempre vão se concentrar na proximidade do eixo de simetria. O que isso significa? Eu estou aplicando a tensão nesse ponto, o eixo aqui é onde eu vou ter a maior tensão. Então, quanto mais profundo, maior vai ser a tensão nesse meu eixo de aplicação da carga, tá bom? Então, é um método grosseiro. Os métodos que a gente utiliza, que são métodos mais rigorosos, eles levam em conta a teoria da elasticidade. Só que quando a gente vai aplicar a teoria da elasticidade no solo, a gente tem que fazer algumas considerações. A gente tem que considerar algumas hipóteses. Por quê? O que a teoria da elasticidade fala? Então, ela vai falar que a tensão ela vai ser proporcional. Tensão ela vai ser proporcional à deformação. Então, como que a gente faz para a tensão ser proporcional à deformação? Vocês lembram da lei de Hooke? A lei de Hooke ela falava o quê? Que a tensão ela vai ser o módulo de elasticidade vezes a deformação do material. Então, se nós temos que a tensão e a deformação elas são proporcionais, a gente vai precisar o quê? Que essa proporcionalidade ela aconteça também no solo. É a primeira coisa que a gente tem que considerar como hipótese, que a tensão no solo ela vai ser proporcional à deformação. Ou ainda que a deformação no solo vai ser proporcional à tensão no solo. Quanto maior a tensão, maior vai ser a minha deformação. Para metais, polímeros, a gente considera que essa constante de proporcionalidade é o que a gente chama de módulo de elasticidade. Então, a tensão ela é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Isso a gente aprendeu lá na lei de Hooke. A segunda hipótese, que é uma hipótese um pouco mais difícil da gente aplicar, é que o solo é homogêneo.
Então, existe uma homogeneidade no solo para a aplicação da teoria da elasticidade. O solo homogêneo, o que vocês aprenderam lá em Geotecnia 1? A gente tem homogeneidade no solo? Não. Não, né? A homogeneidade é a exceção, a regra é que ele é heterogêneo. Então, para que a gente aplique a teoria da elasticidade, a gente vai trabalhar com o solo sendo homogêneo. Isso aqui vai fazer com que a gente tenha também uma estimativa. Então, o valor não é um valor real, é um valor estimado, porque o solo não é homogêneo. E a gente vai ter que considerar também que esse terreno, além de ser homogêneo, ele vai ser homogêneo em uma grande área e grande profundidade. Então, em toda a área que eu vou trabalhar, em toda a profundidade que eu vou analisar, eu vou ter homogeneidade. O que é ainda mais difícil da gente garantir, porque a gente sabe que a gente tem solos diferentes, camadas de solos diferentes que vão formar esse maciço de solo. Mas ainda assim, essa teoria da elasticidade é que vai apresentar a avaliação satisfatória dessas tensões atuantes no solo. Mesmo a gente tendo que considerar todas essas hipóteses simplificadoras, essa que é a que vai trazer para a gente resultados mais próximos do real. É a mais verdadeira, é a que a gente vai amar. Essa teoria da elasticidade, ela se justifica o quê? Pelo fato que a gente não tem melhor alternativa ainda. Então, estudos de solo, vocês devem ter visto com a professora Jéssica, que são estudos recentes, de 1900 para cá. Então, a gente ainda não tem nada melhor para a gente fazer essa estimativa. Por isso que a gente utiliza a teoria da elasticidade. A teoria da elasticidade, a gente tem algumas soluções que elas vão mostrar para a gente como que a gente faz esse acréscimo de tensão. Então, a gente tem uma solução que é chamada de solução de Boussinesq, que o Boussinesq foi lá e resolveu a teoria da elasticidade para que a gente pudesse solucionar os problemas. E a gente tem algumas extensões dessa solução. Essas extensões, a gente fala que são as extensões do carregamento uniformemente distribuído para áreas retangulares. Depois a gente tem esse carregamento uniformemente distribuído em áreas retangulares de comprimento infinito, carregamento uniforme distribuído em áreas circulares e para qualquer tipo de área. São as extensões da solução de Boussinesq. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a de Boussinesq pura e clara. Então, ela vai determinar as tensões, as deformações e os deslocamentos no interior de uma massa elástica homogênea, isotrópica, num semi-espaço infinito de superfície horizontal, devido a uma carga pontual aplicada na superfície do espaço. Sempre que a gente tem uma carga pontual, a gente vai utilizar a solução de Boussinesq para fazer a determinação das tensões. Então, ela é a partir de uma carga pontual. O que a gente precisa para aplicar a solução de Boussinesq? Eu preciso saber qual é o valor da minha carga pontual. Eu preciso saber qual vai ser o ponto do solo que eu quero estudar. Então, eu quero estudar nesse ponto de solo aqui, nessa massa de solo caracterizada. Como que a gente vai fazer? Eu preciso saber qual vai ser a distância Z, a profundidade que eu vou ter de aplicação. Eu preciso saber qual vai ser o afastamento radial do ponto do solo até a minha carga, eu tenho quanto de afastamento. O R vai ser a distância entre o ponto de aplicação e o elemento que eu preciso. Uma distância, enquanto o R vai ser essa minha distância radial. E é bom que eu saiba qual vai ser o ângulo entre R e Z, porque se eu sei esse ângulo, eu consigo definir também qual vai ser esse meu afastamento. Às vezes a gente não consegue o afastamento apenas, a gente tem que fazer uma regrinha para determinar. Então, qual que é a equação de Boussinesq? A equação da solução de Boussinesq é essa aqui. Sigma V, que é a minha tensão vertical, o acréscimo de tensão vertical, vai ser igual a 3 vezes Z ao cubo, onde Z é a profundidade, dividido por 2π de R quadrado mais Z quadrado. R vai ser a minha distância radial, do ponto de aplicação da carga até o ponto de tensão, e Z vai ser a minha profundidade. Tudo isso vezes Q. O que é Q?
Q vai ser o valor da carga pontual aplicada. Carga pontual aplicada vai me dar uma força. Então, a carga aplicada ela vai ser uma força. Isso aqui já leva em consideração a área. Então, no final, eu vou ter como resultado uma tensão. Tensão, Z, profundidade, R, distância radial, entre Q e o ponto de solo. E Q vai ser a minha carga pontual. A gente tem outra forma de apresentar a solução de Boussinesq, que é a mesma, mas aí a gente consegue escrever ela de uma forma diferente. Então, ela também pode ser escrita dessa forma aqui, onde a minha tensão vai ser Q sobre π vezes Z quadrado vezes 3 meios de 1 mais R sobre Z ao quadrado elevado a 5 meios. Por quê? Por que a gente escreve dessa forma? Porque quando a gente apresenta nesse tipo a solução de Boussinesq, a gente consegue mostrar que se a gente manter a relação R sobre Z, a tensão ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da profundidade do ponto considerado. O que isso significa? Que quanto mais afastado e mais profundo, menor vai ser o valor da tensão. Então, se eu estou mais próximo do ponto de aplicação da carga, eu vou ter uma maior influência dessa carga, um maior valor de carga. Quanto mais afastado eu estou e quanto mais profundo, menor vai ser o valor da carga. Tudo bem? O que vocês estão achando? Mas tô esperando um exemplo para ver se clareia, porque é intenso. Isso mesmo. Então, quando a gente, olha só, lembra daquela figurinha que eu mostrei para vocês lá no início? Aquela figurinha que eu mostrei para vocês no início, se a gente for estudar essa aplicação de carga para uma carga de 1000 newtons, a partir da solução de Boussinesq, a gente consegue ver que essa aplicação de carga ela vai ter aquele mesmo comportamento. Quanto maior a profundidade, menor vai ser o valor que a gente vai ter da tensão aplicada no ponto. Então, se eu estou numa profundidade aqui de 2 metros, eu vou ter 120 kPa. Mas se eu aumento a profundidade para 8 metros, eu vou já cair para menos de 20 kPa. E quanto mais afastado, quanto mais profundo eu estiver, menor vai ser o valor que aquela tensão vai acrescentar no meu problema. Agora a gente chega nos exemplos, tá bom? Não se desesperem. Então, a gente tem as extensões das soluções de Boussinesq, que são essas extensões, elas vêm para poder mostrar tipos de carregamentos diferentes. Porque a solução de Boussinesq, ela é para quando a gente tem carga pontual. As extensões, elas vão servir para mostrar para a gente outros tipos de carga. A primeira que a gente vai ver é a solução de Newmark. Então, o Newmark, ele desenvolveu um método que ele integra a equação de Boussinesq quando a gente tem áreas retangulares. Então, quando eu tenho uma área de aplicação de carga retangular, eu posso utilizar essa solução de Newmark. Ela vai determinar, na verdade, vai determinar as tensões no ponto abaixo da vertical, passando pelo vértice da área retangular. E essa informação é importante, sempre terá que passar pelo vértice de um retângulo. Para que a gente possa usar a solução de Newmark, tem que passar pelo vértice do retângulo. Como que a gente vai trabalhar então? Consideremos que a nossa carga ela seja aplicada por meio dessa área retangular. Então, essa área... O que é uma área retangular quando a gente está fazendo uma construção no solo? Por exemplo, um radier, ele vai ser essa área retangular. Todo aquele radier a gente consegue determinar qual vai ser a sua influência no solo a partir da solução de Newmark. Então, pela solução de Newmark, a gente tem que conhecer qual vai ser os meus lados desse retângulo. Então, B aqui é um lado do retângulo, A vai ser outro lado do retângulo. Eu tenho que conhecer a minha tensão vertical.
tem que conhecer, não. A tensão vertical é o que a gente vai determinar e eu tenho que conhecer a minha profundidade. Mas aí, Newmark, ele coloca para a gente dois novos fatores, que são o M e o N. O que o M e o N vão ser? O M e o N, eles vão relacionar o lado do meu retângulo com a profundidade que eu estou determinando qual vai ser a minha carga. Então, o M, A sobre Z, N, B sobre Z. Então, eles vão ser os lados do retângulo dividido pelo valor da profundidade. Quando ele aplica isso aqui na solução de Boussinesq, a gente vem com essa equação maravilhosa, linda aqui, que vocês calculadora nem faz um trem desse, que a gente consegue solucionar ela. Newmark, ele fez essa solução. Ele fez diversas soluções para diversas áreas diferentes. E ele chegou numa expressão onde a tensão vertical acrescida num ponto, ela vai ser igual ao I vezes um sigma zero. O que vai ser o I? O I é o coeficiente de Newmark. E o meu sigma zero vai ser a tensão do carregamento. Então, ele chegou nisso aqui. A equação que a gente vai aplicar é essa. A tensão vertical que eu quero determinar vai ser esse coeficiente de Newmark vezes a tensão aplicada lá no carregamento. Mas como eu faço para encontrar esse coeficiente? Esse coeficiente I, a gente vai encontrar ele a partir de um ábaco. Então, Newmark, ele fez um ábaco a partir de todas as suas soluções que a gente pudesse encontrar. Um ábaco que ele vai relacionar o M com o valor de N. Então, o N está nesse eixo N. Aqui a gente tem o eixo M, essas curvas aqui, elas são o M. E aqui a gente vai encontrar esse valor do coeficiente de Newmark. Só que aí, mais fácil ainda, a gente tem uma tabela. Então, a gente vai ter uma tabela que vai relacionar todos os valores de M com todos os valores de N. E aí, no meio, a gente vai ter o I. Então, esses valores lindos aqui do meio são os valores do coeficiente I de Newmark. Então, qual que é o nosso trabalho? Determinar qual vai ser o coeficiente. Achamos o coeficiente de Newmark, a gente multiplica ele pela tensão do carregamento, pela tensão zero aplicada no carregamento, e aí a gente consegue encontrar qual que vai ser a tensão vertical, ok? Qual que é o problema disso? Então, sempre que a gente for utilizar a solução de Newmark, o meu ponto que eu quero determinar qual vai ser a tensão tem que estar em um dos vértices do meu carregamento, de um retângulo. Tem que ser um dos vértices do retângulo. Então, se eu acho que eu quero saber no ponto Z, qual que vai ser a tensão Z? Como que eu vou fazer? Então, eu vou fazer B sobre Z, que é o meu M. Vou fazer A sobre Z, que é o meu N. Faço isso, eu vou determinar quais são esses valores. Encontro o valor de M e o valor de N. Vamos supor que o nosso valor de M seja 0,1 e o valor de N seja 2. M igual a 0,1, N igual a 2. Se o meu M é 0,1, meu N é igual a 2, o que vai ser o meu coeficiente? 0,31. Então, o meu I vai ser igual a 0,031. Só isso. Qual que é o problema, então? Fazer com que o ponto que eu queira determinar esteja dentro ou esteja no vértice de um retângulo. Então, nós temos duas situações. A gente tem a situação desse meu ponto, ele estar dentro do retângulo de carga. Então, se eu aplico ali a carga retangular, o meu ponto ele está dentro desse retângulo. O que eu vou fazer? Se ele estiver interno, a placa interno dentro do retângulo, eu vou dividir esse retângulo maior em retângulos menores, que o ponto que eu quero fazer a determinação da tensão esteja no vértice de todos os retângulos. Se ele está no vértice, aí o que eu vou fazer? Determinar qual vai ser o I para cada um dos meus retângulos, somo esses Is
que são os meus coeficientes parciais, para poder determinar qual vai ser a minha tensão total. E se o meu ponto estiver externo à placa? Se o meu ponto estiver externo à placa, que é a placa que eu tenho o meu retângulo de aplicação de carga. Esse aqui é o retângulo de aplicação. O ponto A, que eu quero determinar qual vai ser a minha tensão acrescida, ele está totalmente de fora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou traçar um retângulo que vai tomar todo aquele meu retângulo de carga até chegar no meu ponto que eu desejo. Então, eu vou fazer o quê? Que o meu carregamento, a tensão aqui nesse carregamento, esse acréscimo de tensão, ele vai ser igual o Z de BAIG. O que é o BAIG? Esse retângulo maior que passa pelo meu ponto, BAIG, menos a tensão devida a esse retângulo aqui menor. Por que menos? Porque aqui eu não tenho carregamento. Menos esse outro retângulo aqui. Porque esse aqui também não vai ter carregamento. Mas, nesse caso, o retângulozinho pequenininho CAFE. Por que mais esse aqui? Porque eu descontei ele duas vezes. Eu descontei ele uma vez dessa placa e uma vez dessa. Se eu desconto duas, eu vou somar uma. Porque eu só tenho que descontar ele uma vez. Quando a gente faz isso, a gente consegue determinar qual vai ser a tensão do nosso carregamento. M e N, eles são valores que vão crescer da mesma forma. Então, eu tenho I aqui cresce 1,2, 1,5, 2, 2,5. Tanto para M quanto para N. Então, tanto faz eu usar M aqui em cima ou N aqui, que vai dar sempre o mesmo resultado. Por isso que aqui tem escrito N ou M e aqui tem escrito N ou M. Se eu uso M aqui, aqui vai ser N. Se aqui eu uso M, aqui vai ser M. Isso vai ficar mais claro quando a gente fizer um exercício, tá bom? Quando a gente tem carregamento distribuído em áreas retangulares de comprimento infinito, como, por exemplo, uma sapata contínua para a parede, como que a gente faz a determinação? Então, no eixo da carga, eu vou utilizar essa equação aqui. Sigma Z vai ser igual a P sobre Pi de alfa mais seno de alfa, onde o alfa vai ser esse ângulo que a gente vai ter entre o ponto que eu quero determinar o meu acréscimo de carga e o ponto de carregamento. Isso aqui a gente usa menos, então o que a gente mais usa vai ser a solução de Newmark e a solução de Bucinski, tá bom? A gente tem também o de Love, que é muito utilizado. Então, o carregamento de Love é em áreas circulares, a solução de Love. Então, se eu tenho uma área circular aplicando o carregamento, como que eu faço para fazer o acréscimo de tensão? Ele vai ser sigma 0 vezes 1 menos 1 dividido por 1 mais R sobre Z ao quadrado elevado a 3 meios, onde R vai ser o raio do meu carregamento e Z vai ser a profundidade. E o sigma 0 vai ser a tensão devido a esse carregamento. Simples assim. Vocês estão vendo que é só utilizar fórmulas, a gente saber identificar quais são as nossas fórmulas e a gente utiliza. E aí a gente tem algumas considerações gerais sobre essa aplicação da teoria. Sempre que a gente está trabalhando em solos, essa elasticidade linear ela vai ser válida somente para pequenas deformações e na condição que a gente tem carregamento. O que isso significa? Que quando eu tenho deformações muito grandes, eu não vou utilizar a elasticidade linear. Ela não vai ser válida. A área retangular de comprimento L maior que 3B vai ser considerada como um comprimento infinito. Porque se eu tenho comprimento maior que 3B, que é 3 vezes o outro lado, eu já posso considerar como sendo comprimento infinito e mudar a utilização daquela equação. Para profundidades também de Z maior que 3B, as cargas distribuídas podem ser consideradas como cargas pontuais. Então, se eu tenho uma carga distribuída
e essa profundidade não é tão grande, eu posso considerar como sendo uma carga pontual, tá bom? A propagação de tensões em profundidades tem sido, em muitos casos, considerada um espraiamento de 2:1. O que significa isso? Que eu posso utilizar aquela equação que vai me dar o espraiamento de tensões para ângulos de 30 graus, que é como se a área que eu estou utilizando aqui embaixo ela fosse o dobro da área inicial. Para ser espaço semi-infinito, a espessura da camada tem que ser no mínimo 5B, ou seja, a altura tem que ser maior que 5B. Isso aqui a gente não vai ver por agora, tá bom? Então, essa aqui, por enquanto, não faz diferença. E para vários carregamentos, a gente tem que fazer a somatória dos efeitos isolados. Como assim? Se eu tenho vários carregamentos no mesmo solo, então eu tenho aqui um carregamento circular, um carregamento retangular e um carregamento de carga pontual, se eu quero saber, por exemplo, qual vai ser o efeito desse carregamento num ponto Z aqui, eu vou ter que descobrir qual vai ser o efeito dessa carga circular, da placa retangular e da carga pontual. Eu tenho que fazer o somatório de cada um dos efeitos isolados. Eu somo todos eles, assim eu consigo saber qual vai ser o comportamento da tensão naquele ponto. Normalmente a gente vai apresentar mais de um tipo de carregamento, tá bom? Então, vamos começar com o exemplo mais fácil, que esse aqui é mais difícil. Depois a gente volta para esse. Vamos fazer um facinho. Eu vou só pegar aqui e vou colocar para a gente ter mais espaço, tá? Só um instantinho, tá, gente? Vou só colocar mais espaço nos exemplos. Vai ter questionário para fazer hoje? Tem sim, já tá lá no aba de vocês. Mas bem facinho. Até meia-noite. Até meia-noite. Quatro questões? 4 questões bem rápidas, que são, dessa vez está lá no aba, então são só questões objetivas, só tem uma questão que vocês têm que fazer continha. As outras, e é sobre permeabilidade. Então, as outras são todas questões mais teóricas. Esses questionários, eu vou colocar eles mais teóricos, que são mais fáceis de vocês responderem com pouco tempo, tá bom? Beleza, valeu. Então, nós temos o seguinte. Uma carga de 500 newtons... Opa! Deixa eu colocar aqui meu ponteiro. Uma carga de 500 kN é aplicada na superfície do terreno. Determine as tensões verticais devido às sobrecargas no ponto A, no eixo da aplicação da carga, e no ponto B, distanciado a 2,5 metros do eixo de aplicação da carga, na profundidade de 5 metros. Então, nós temos o quê? A gente tem aqui a superfície do terreno, e nós vamos aplicar uma carga aqui Q igual a 500 kN. Carga P, né? Que lá em cima eu chamo ela de carga P. Igual a 500 kN. Eu quero descobrir qual vai ser essa tensão vertical devido a essa carga num ponto A no eixo do carregamento. O que é no eixo do carregamento? Aqui no mesmo sentido. Então, no eixo aqui eu vou ter um ponto A e eu quero um ponto B distanciado 2,5 metros do eixo da aplicação da carga. Então, ele está aqui distanciado 2,5 metros. Vou mais perto. Então, aqui no ponto B, é 2,5 metros. Sendo que esses dois pontos estão a uma profundidade de 5 metros. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que determinar qual que vai ser essa tensão vertical. A partir de qual equação? Então, é uma carga pontual, a gente vai usar a solução de Boussinesq. Sempre que a gente tiver uma carga pontual, a gente vai utilizar essa solução de Boussinesq. O que é a solução de Boussinesq? Eu tenho que anotar lá porque eu não lembro de qual é essa equação. Faz tempo que eu não uso ela. Solução de Boussinesq, 3z ao cubo, 2πr ao quadrado, z ao quadrado, 5 meios. Vocês gravaram? Não, calma aí.
Então, é 3z ao cubo dividido por 2π z ao quadrado mais r ao quadrado. Isso aqui é elevado a 5/2 vezes a carga pontual aplicada. Aqui eu chamei de P. É isso? Vou voltar lá para a gente conferir. Três é ao cubo, 2π, r ao quadrado, z ao quadrado, 5/2 Q. É isso mesmo. Então, o que a gente precisa para aplicar a solução? A profundidade. Eu sei qual que é a profundidade? Sim, z vai ser igual a 5 metros. O R, o que é o R? A distância que eu vou ter aqui, a distância de aplicação da carga. Eu sei qual que é essa distância? Sei, 2,5 metros. Então, está distanciada 2,5 metros do eixo de aplicação. Então, o meu R vai ser igual a 2,5 metros. O P, que vai ser a minha carga, sei qual que é a minha carga? Sei também. Então, P, ou no caso, lá na equação está escrito Q, né? Então, eu vou usar Q para vocês, que na equação lá está escrito Q. Para depois a gente não confundir as bolas. Q é igual a 500 quilonewtons. Então, temos todas as informações, vamos substituir. Tensão vertical vai ser igual a 3 vezes 5 ao cubo, dividido por 2π, z, que é 5 ao quadrado, mais 2,5 ao quadrado. Tudo isso elevado a 5/2, vezes a minha carga, que é 500 quilonewton. Ah, professora, eu posso usar em quilonewton? Sim, se você usar em quilonewton, seu resultado vai ser em quilopascal. Se você usar em newton, seu resultado vai ser em pascal, tá bom? Então, alguém faz para mim essa continha aí? Ah, isso aqui é a solução de Boussinesq para o ponto B, porque a gente está usando para o ponto B, né? Profundidade de 5 metros, distância 2,5 metros. Alguém conseguiu fazer? Eu deu 954, 920,929. Vê se alguém mais fez. 954, 929, 6586. Alguém mais, gente, faz para ver se bate? Eita, eu fiz aqui, deu um valor bem diferente, vou fazer de novo. É 1,09. Ah, não, tá certo. Tem elevado a 5 sobre 2. Eu não pus. 1,09 faz mais sentido. 1,09? Então, no ponto B, a gente vai ter um acréscimo de 1,09. E no ponto A, o que vai mudar para o ponto A? O meu Z vai continuar o mesmo. Qual vai ser o meu R? Qual vai ser o R no ponto A? A distância de aplicação da carga vai valer quanto para o ponto A? 0? Isso mesmo. Então, no ponto A vai valer 0. Z é igual a 5, R é igual a 0. Então, para o ponto A, a gente tem que substituir aqui. Deixa eu só mudar a cor da minha caneta, ver se eu consigo. Então, a gente vai colocar ponto A, sigma V vai ser igual a 3 vezes 5 ao cubo, dividido por 2π de 5 ao quadrado mais 0, porque a gente não vai ter o R, elevado a 5/2, vezes os 500 quilonewton. Então, no ponto A, a gente vai ter uma tensão vertical de quanto? A aula tá acabando.
Essa que nós calculamos que deu 1,09 kPa é no ponto B, né? Isso, essa aqui é para o ponto B. Aí essa aqui Se é porque agora é tá pro ponto A. convertido, meu deu 0,0109. Eu É. fiz em outra conversão, não foi não? Como? O meu acho que eu fiz em outra conversão, deu 0,0109. Você não Esse esqueceu? 500 aí tem que colocar 500 vezes 10 a terceira ou só 500? Não precisa, pode colocar só 500, que aí você já tem o resultado em quilopascal. Acharam o resultado para cá? 9,55, se não tiver errado. 9,55 quilopascal. Eu dei isso também. Olha só, quando a gente está no ponto de aplicação da carga, a gente vai ter uma influência de 9,55 quilopascal. Na mesma profundidade, se eu afasto do ponto de aplicação da carga, eu vou ter uma redução no valor dessa minha tensão aplicada. Então, eu já vou ter um acréscimo nesse ponto apenas de 1,09. Vocês entenderam que quando a gente tem o espraiamento da tensão não depende somente da profundidade, além de depender da profundidade Z, vai depender também desse R, da distância que a gente vai ter até a aplicação dessa carga. Tudo bem? Ok. Então, vamos fazer mais esse. Na superfície de um maciço de terra atuam cargas de 200 kN e 300 kN, espaçadas em 3 metros. Calcule as tensões resultantes nas verticais das cargas na profundidade de 2 metros. Ok, então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ter uma... Oi. Vai começar a outra aula, não? Isso aqui já tá, falta um minuto. Pode ser, então. Eu vou... Volta lá só para mim ver o resultado do ponto A, por favor, professor. Sim, claro. 9,55. Então, acho que esse ponto B aí é 0,0109 mesmo. Depois vocês confiram, tá bom? Que aí a gente muda aqui. Que esse aqui eu não fiz a conta. 9,55. Então, gente, eu vou fazer assim, eu vou abrir outra chamada. Enquanto vocês vão entrando, eu vou buscar um copo de água, tá bom? Aí já voltamos com outro exercício.